Olha, gente, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e é por isso que a gente recebe aqui no estúdio a Procuradora do Trabalho, doutora Érica Mazin Mediato, que é coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. Doutora, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço pelo convite. Doutora, hoje a exploração do trabalho de crianças e adolescentes é uma realidade no nosso estado? Como é que estão esses índices? Infelizmente, o trabalho infantil ainda é uma realidade no Brasil, no nosso estado do Amazonas e no município de Manaus. Nós tivemos a pesquisa recente divulgada pelo IBGE no final do ano passado, indicou um quantitativo de 1.600.000 crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos em situação de trabalho. No Amazonas, esse quantitativo é de 286 mil, ou seja, ele não é o maior número, mas proporcionalmente à população, é o maior índice no Brasil. Então, temos um trabalho ainda muito árduo a ser feito. Esses números, eles representam uma redução a pesquisas anteriores, ou seja, o trabalho vem sendo feito, mas ainda temos muito a caminhar para a erradicação. Olha, acho que é importante a gente falar, né, doutora, das formas de exploração do trabalho infantil. Pode parecer óbvio, mas às vezes não é. Não sei se você já ouviu, eu já ouvi muito disso. Trouxe do interior para ajudar em casa, porque daí eu ajudo. O que caracteriza essa exploração, doutora? Olha, o trabalho infantil, ele é caracterizado por uma prestação de serviços, por um trabalho feito por uma criança ou adolescente fora das idades permitidas. Então, em qualquer uma de suas formas, ele sempre vai configurar uma violação aos direitos da criança e do adolescente. Mesmo que recebam um dinheiro, um salário. Ainda que essa atividade seja remunerada. Porque a criança ou adolescente, ao se colocar de maneira precoce no mercado de trabalho, ela está se afastando do gozo dos direitos que seriam próprios para ela naquele período como pessoa em desenvolvimento. O direito à educação, por exemplo, acesso à saúde, à profissionalização. Então, depois de uma longa infância sendo explorada no trabalho, ela já chega à fase adulta sem a capacitação e aquele ciclo de pobreza vai se perpetuando, né? As violações não cessam com o final da infância. E esse explorador, por vezes, é o próprio pai, a mãe, a família? Também pode ser. Por isso que a atuação do Ministério Público do Trabalho é voltada para todo tipo de explorador, quem quer que ele seja, e não basta apenas repreender os exploradores, há que se também fazer o atendimento às vítimas. Então, essa atuação ela é feita em rede de proteção com diversos órgãos que vão conseguir dar aquela assistência para a criança e para o adolescente que vai precisar de um amparo de sua saúde física, psíquica, mental, encaminhamento para a escola e outros mais. Isso é interessante, né? Porque a gente vai falar sobre denúncia é importantíssimo. Depois que uma criança é tirada desse ciclo de violência, né? Porque ela está sendo explorada, ela recebe o apoio necessário, doutora. Com certeza, os órgãos públicos devem atuar para que essa reparação seja feita das mais variadas formas. Então, o explorador, em que pese ser um trabalho proibido, ele não pode deixar de ser remunerado. Então, esse contrato de trabalho tem que ser regularizado com o pagamento das verbas. Mas também o Ministério Público provoca essas ações civis públicas, cobrando abstenção da prática, ou seja, para que isso não volte a ocorrer, para que também sejam pagas indenizações, não só para as vítimas, mas para a sociedade, é o que a gente chama de indenização por dano moral coletivo, ou seja, a sociedade inteira está violada quando uma criança é explorada. Olha que interessante. Doutora, eu sei que o Ministério Público do Trabalho tem uma série de ações, até de prevenção, de combate à exploração do trabalho infantil. Você pode falar um pouquinho sobre esses projetos? Eu sei que tem o Ministério Público nas escolas, políticas públicas, um trabalho voltado também para a aprendizagem profissional. Como é que funcionam essas ações? Exatamente. O Ministério Público do Trabalho, ele tem uma atuação tradicional, que é o recebimento das denúncias e as nossas investigações e processos, mas também nós temos uma atuação muito firme na prevenção. Então, um dos fatores que contribuem para o trabalho infantil é a falta de informação, é a normalização, romantização do trabalho infantil. Então, nós temos, por exemplo, o MPT na Escola, em que o Ministério Público, em parceria com a Secretaria Municipal e Estadual de Educação, faz uma capacitação dos professores para que eles trabalhem esse tipo de assunto para os alunos desde a infância,
para que essa cultura comece a ser enfrentada. Também temos o projeto Políticas Públicas, em que a atuação em face dos municípios, exigindo que os municípios adotem políticas públicas firmes, destinando orçamento para essa pauta, estruturando a sua rede de proteção. A gente precisa de conselhos tutelares fortes, CRAS, CREAS, uma equipe estruturada para fazer o atendimento. Isso é muito importante, gente, esse trabalho, a informação desde cedo. Você vê como a informação é a nossa arma, né? Inclusive contra a exploração. Porque a própria criança, o próprio adolescente vai saber, opa, isso aqui pode, isso aqui não pode, né? Levar a informação desde cedo. Agora, como é que a gente que está assistindo pode ajudar a evitar esse tipo de exploração? O primeiro passo é a denúncia. É necessário fazer a denúncia e os meios são vários. Qualquer violação em termos de direitos humanos, nós temos o canal do Disque 100. Então, ele deve ser utilizado. Mas o Ministério Público do Trabalho também precisa receber essas denúncias para que a nossa atuação seja cada vez mais provocada e consigamos atuar. Para formalizar uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, qualquer cidadão do povo pode fazer a denúncia, seja presencialmente na Procuradoria, mas de forma ainda mais simples pelo nosso site. A denúncia não há necessidade de identificação, há completo resguardo do sigilo. E nós sempre incentivamos essa denúncia não só para que nossa atuação ocorra, mas porque os dados influenciam nessas políticas públicas. Se o poder público não tem os números, ele não vai se equipar de forma proporcional para atender essa demanda. Então, a denúncia é um passo fundamental para uma atuação efetiva. A partir daí, como é o trabalho da coordenadoria, especificamente dentro do Ministério Público do Trabalho? Olha, a coordenadoria, é preciso que se esclareça que ela tem essa função orientativa de prestar essa assistência para os membros em suas investigações e também para a promoção de projetos, mas todo procurador do trabalho está apto para atuar no tema. Então, desde que a denúncia chegue e seja direcionada ao gabinete de um procurador, ele terá competência para essa atuação. Mas a Cor de Infância, ela tem esse papel de unificar qual é o entendimento do Ministério Público, promover orientações e desenvolver esse tipo de projeto, como aqueles que eu tratava, MPT na escola, políticas públicas e aprendizagem profissional. Doutora, só repetindo, qual é o canal de denúncia? Para a população em geral se dirigir ao MPT, é pelo site do Ministério Público do Trabalho. Há um campo bem em evidência sobre a formalização de denúncia, um formulário bastante simples. Quem não tem esse manejo com a internet pode também se dirigir presencialmente, estamos sempre abertos para receber a população. E o Disque 100 também, que abarca todas as violações. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho, esse é um tema super importante e o Amazonas Record está sempre de portas abertas para o Ministério Público do Trabalho. Agradeço, o Ministério Público do Trabalho está à disposição e na luta. Sempre. Obrigada.